Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês. E chegamos no final do nosso estudo no livro de Daniel. Então, chegamos ao fim da jornada em Daniel e hoje vamos estudar Daniel capítulo 12. Então, lembrando, antes da gente estudar Daniel capítulo 12, é importante que você leia Daniel na sua casa. E quando você ler o capítulo 10, 11 e 12, que são os três últimos capítulos de Daniel, é importante que você leia numa tacada só, porque fazem parte da mesma narrativa. Então é bom que você tenha isso em mente, que o capítulo 10, 11 e 12 é uma narrativa só, é uma história só. Então tente não quebrar essa leitura, porque senão você pode ficar pensando que os eventos aconteceram em dias diferentes, que são épocas diferentes. Não. Todos eles são, ou é uma mesma narrativa, é a mesma sequência, é a mesma história. Então, capítulo 10, 11 e 12. Já temos lives aí gravadas, vídeos gravados aí na plataforma do YouTube, no canal da igreja. Você pode acompanhar de todos os capítulos de Daniel, inclusive o capítulo 10, inclusive o capítulo 11. Então, hoje vamos fechar aí com o capítulo 12, terminando a nossa jornada em Daniel. Daniel, capítulo 12, primeiro versículo, diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui, meus irmãos, só em um versículo, neste versículo a gente recebe aqui Gabriel falando para Daniel. A gente recebe aqui um resumo do período da tribulação. Então ele fala que Miguel se levantará nesse período e, evidentemente, quando nós estudamos Apocalipse, onde relata o período da tribulação, que será um período de 7 anos aqui na Terra, nós vemos ali Miguel, que é um arcanjo de Deus, sendo levantado para proteger a nação de Israel. Há guerras celestiais, há guerras angelicais. Apocalipse capítulo 12 mostra uma guerra assim, entre Miguel e os seus anjos, ou seja, os anjos de Deus, Miguel ali liderando esse exército angelical, e do outro lado, guerreando contra ele, está o dragão e os seus anjos, ou seja, os demônios. Então nós vemos essa guerra acontecendo. Lá em Apocalipse capítulo 12, nos é falado que o dragão, Satanás, com seus anjos, os demônios, perderão esta batalha, perderão essa guerra e serão lançados aqui para a terra, no período da tribulação. Então, Satanás, com os demônios, perderá o acesso, nesse período futuro, o acesso às regiões celestiais. Então, ele perceberá que pouco tempo lhe resta. Ele perderá. Esta guerra chegará aqui na terra com grande ira. E aí, neste momento, que o reino do anticristo se tornará ainda pior. Então, se já era ruim, se tornará pior ainda na metade da tribulação. Para frente, o reino do anticristo será pior ainda, porque será neste período que Satanás, o dragão e os seus anjos perderão essa batalha celestial. Miguel será levantado para proteger a nação de Israel. E aqui fala que nesse período haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve igual. Por quê? Aqui está se falando do período da tribulação que acontecerá aqui na terra. Graças a Deus, eu e você, que já temos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não estaremos aqui. Nós estaremos no céu assistindo todos esses eventos de camarote. Mas nós não estaremos presenciando aqui na terra, sofrendo essa tribulação. Cristo nos livrará. Será um período de angústia para quem ficar. Todas as pessoas que ficarem aqui na terra, será um período angustioso. Então aqui fala que será um período difícil, esses 7 anos de tribulação. No final da tribulação, Israel será salvo. Então aqui já mostra que existe salvação nacional para o povo de Israel. Romanos capítulo 11 fala a mesma coisa, que Deus promete salvação nacional. Evidentemente, para o remanescente, para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, Cristo preservará este pequeno povo e eles, então, voltarão ao cenário mundial no final da tribulação, quando Cristo instalar aqui o milênio, o seu reino milenar aqui na terra. Então, eles voltarão ao cenário mundial. Então, o versículo 1 já nos mostra como que será a tribulação.
Olha só o versículo 2, fala sobre as ressurreições que acontecerão no fim dos tempos. Diz assim o versículo 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então aqui está falando para nós sobre a ressurreição que acontecerá no final do tempo. E aqui fala de duas ressurreições, uma ressurreição para a vida e a outra para a morte. Uma ressurreição para a vida, para a alegria, e outra para o abandono, para o terror eterno. Então, duas ressurreições. Quando nós lemos esse versículo aqui, às vezes a gente fica pensando que essa ressurreição, ou essas ressurreições, acontecerão numa tacada só, acontecerão num período só, acontecerão todos no mesmo momento. Infelizmente, algumas pessoas acreditam que a ressurreição só vai acontecer no julgamento final, que seria o grande trono branco, onde salvos e não salvos serão ressuscitados e naquele julgamento serão julgados. Mas não será assim. As ressurreições têm tempos diferentes, os julgamentos têm tempos diferentes, não será apenas um julgamento, mas existem outros julgamentos que acontecerão. Os ímpios não serão julgados no mesmo julgamento que os salvos, serão julgamentos diferentes. Por exemplo, falando aqui sobre as ressurreições. A primeira ressurreição que é falado aqui para nós é a ressurreição para a vida eterna. Meus irmãos, a Bíblia, quando nós lemos outros versículos, nós vamos compreender um pouco melhor como que vai acontecer a ressurreição para a vida. E a Bíblia nos informa que a ressurreição para a vida, ela acontece em duas etapas. É uma ressurreição só, mas aqui acontece em duas etapas diferentes. Por exemplo, a primeira etapa da ressurreição para a vida acontecerá no arrebatamento da igreja, quando Cristo vier nas nuvens para buscar a sua igreja, então ele ressuscitará todos os salvos que fazem parte da igreja, que morreram em Cristo Jesus. Os que estiverem vivos na volta de Jesus Cristo terão os corpos transformados, glorificados e subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Aqueles que morreram em Cristo serão então ressuscitados, terão corpos glorificados também para encontrar Jesus Cristo nos ares. O que é interessante notar? Nessa primeira etapa da ressurreição para a vida, somente quem faz parte da igreja será ressuscitado. Lembra que a igreja nasceu em Atos capítulo 2, então é somente de Atos capítulo 2, as pessoas que fazem parte da igreja, de Atos capítulo 2 até o arrebatamento da igreja, é onde acontecerá quem fará parte da primeira etapa da ressurreição. Os salvos do Antigo Testamento não serão ressuscitados no arrebatamento da igreja, então grave isso na sua mente. Eles serão ressuscitados numa outra etapa, ou seja, na segunda etapa da ressurreição para a vida. A primeira etapa, você pode ler essa ressurreição para a vida da igreja em 1 Coríntios capítulo 15 e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 13 ao 18, onde nos é relatado sobre o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos que fazem parte da igreja. A igreja não existia no Antigo Testamento. A primeira etapa da ressurreição, o arrebatamento, só faz parte aqueles que fazem parte da igreja. Logo depois, então, quando a igreja for arrebatada, esses primeiros forem, então, ressuscitados, então a igreja estará com Cristo no céu, livre da tribulação que estará acontecendo aqui na terra, na aparição do anticristo, a marca da besta, então toda a desolação que estará acontecendo aqui na terra, a igreja estará livre. No final da tribulação, depois de 7 anos de tribulação, Cristo, então, volta aqui na terra, destrói todos os seus inimigos, destrói o anticristo, o falso profeta, prende o dragão, e Cristo, então, vai inaugurar o seu reino milenar. Para a inauguração do reino milenar, vai ter agora a segunda etapa da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. Então, no final da tribulação, antes de ser inaugurado o reino milenar, Cristo ressuscitará todos os salvos de todas as épocas. Por exemplo, as pessoas que creram em Cristo durante a tribulação, porque haverá salvação na tribulação, e morreram por causa do testemunho de Cristo, serão ressuscitadas por Cristo para participarem do reino milenar. Os salvos do Antigo Testamento também serão ressuscitados para participarem como convidados também do reino milenar. Então, olha só, Deus ressuscitará Adão, Eva, Abraão,
Noé, Isaac, Jacó, José. Então, todos os salvos do Antigo Testamento. Isso inclui também Daniel, e nós leremos aqui um versículo que fala sobre a ressurreição, uma promessa de ressurreição para Daniel. Isso inclui também o rei Davi, porque outros versículos da Bíblia no Antigo Testamento há promessas em que Davi será ressuscitado e ele será corregente junto com Cristo da nação de Israel. Cristo estará como rei da nação e o rei mundial, e Davi estará como príncipe regendo a nação de Israel. Existem versículos no Antigo Testamento falando disso também. Então note que no final da tribulação, antes da inauguração do reino milenar, haverá a segunda etapa da ressurreição para a vida. Então todos os salvos serão ressuscitados nesta primeira ressurreição, que é dividida em duas etapas. E a outra ressurreição que esse versículo fala, porque aqui o versículo fala, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Agora existe uma segunda ressurreição, que é para vergonha, para o horror eterno, para o lago de fogo. E essa ressurreição acontecerá no final do período do milênio. Então note bem aí, depois que Cristo reinar durante 1000 anos aqui, essa terra desaparecerá, o céu desaparecerá e aparecerá ali um trono branco, um grande trono branco e Cristo assentado naquele trono. Cristo naquele julgamento que é conhecido aí popularmente como julgamento final ou juízo final, e a Bíblia chama ele de julgamento do grande trono branco. Então, Cristo ressuscitará todos os ímpios, todas as pessoas que não aceitaram a salvação, de todas as épocas, começando por Caim, que é o primeiro ímpio que nós temos em evidência na palavra de Deus, até o último que viveu no período do milênio que não quis aceitar a Cristo Jesus. Todos os ímpios de todas as eras serão ressuscitados para comparecer perante Cristo nesse julgamento e serão julgados um por um. Cada um terá uma atenção especial. Então Cristo chegará lá, sentará no trono e chamará o primeiro, Caim, venha cá. Se abrirá o livro da história de Caim, mostrará toda a sua história nesse julgamento e ficará evidente para Caim que em nenhum momento da sua vida ele se arrependeu dos seus pecados, que em nenhum momento da sua vida ele aceitou e creu no Messias que viria para resolver o problema do pecado. Ele não reconheceu que ele era um pecador. Então vai ficar evidente na história registrada da vida dele, naquele livro, que ele não aceitou a Jesus Cristo. Depois será aberto outro livro que é chamado Livro da Vida. E nesse livro está ali o registro das pessoas que creram em Jesus Cristo e que podem entrar no céu. E será mostrado para Caim. Olha, Caim, seu nome não está aqui. Seu nome não está escrito aqui. Isso significa que você nunca se arrependeu dos seus pecados. Isso significa que você nunca confiou a sua vida a mim. Isso significa que você nunca creu em mim. Ainda que você recebeu muitas oportunidades de arrependimento, você não se arrependeu dos seus pecados. Então, nesse julgamento, você está sendo conscientizado de que você será lançado no lago de fogo por culpa sua mesmo. Ninguém, outra pessoa é culpado. É você que é o próprio culpado de ser lançado no lago de fogo, porque foi essa sua escolha que você teve em vida. Depois de Caim, chegará outro, depois outro, e Cristo chamará um por um, até que todos sejam julgados e, por final, todos serão lançados no lago de fogo. Essa narrativa está em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 até o versículo 15. Você pode ler na sua casa, que é a narrativa da segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. Então note muito bem que as ressurreições terão tempos diferentes. Primeira ressurreição, a ressurreição da vida, acontecerá em duas etapas. A segunda ressurreição, a ressurreição para a morte eterna, acontecerá em uma etapa única, que será no final do milênio, para acontecer o julgamento do grande trono branco. Então, é muito importante que você saiba disso, é muita informação num versículo só, mas a Bíblia é rica em nos ensinar muitas coisas. Vamos continuar aqui em Daniel. Olha só, o versículo 4 vai nos mostrar que a escatologia, no final dos tempos, será grandemente estudada. Diz assim o versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará.
Olha só, esse versículo nos mostra que nos últimos tempos muitos serão curiosos por estudarem mais sobre escatologia, por verificarem mais o que o livro de Daniel fala, o que o livro de Apocalipse fala, o que a Bíblia fala sobre profecias. Então, muitas pessoas ali estarão estudando. Isso é uma lição para nós que nós devemos estudar as profecias bíblicas. Tessalonicenses nos diz naquela carta: não desprezeis as profecias. Então, é um mandamento do Senhor que nós não devemos desprezar as profecias. Infelizmente, muitas igrejas hoje em dia têm desprezado a escatologia, têm desprezado as profecias, têm desprezado a palavra de Deus que revela o futuro e não têm estudado sobre escatologia, sobre a volta de Cristo, sobre os acontecimentos futuros. Muitos crentes, quando você chega para eles e pergunta sobre esses assuntos, eles não sabem nada. Por quê? Tem desprezado as profecias. É um assunto muito importante a ser estudado. E existe uma bem-aventurança para quem estuda escatologia. Tanto que quando você lê Apocalipse capítulo 1, os versículos 1, 2 e 3, logo ali no começo diz: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras dessa profecia. Olha só, feliz é aquele que estuda escatologia, feliz é aquele que estuda Daniel, feliz é aquele que estuda Apocalipse, feliz é aquele que estuda as profecias da palavra de Deus. Quer ser feliz? Estude a palavra de Deus, estude escatologia, estude as profecias. Olha só o versículo 5 ao 7. Quando essas coisas acontecerão? Porque lembre que o capítulo 10, 11 e 12 é uma narrativa só. Então, muita informação foi jogada nesses 3 capítulos. E aí fica uma pergunta para a gente: quando é que tudo isso vai acontecer? Essa questão de tempo de angústia aparecendo, a salvação para a nação de Israel, esse reino milenar, onde Cristo estará reinando aqui na terra, quando essas coisas acontecerão? Então, aqui uma pergunta aí que nós podemos fazer para o texto. E olha só o que diz o versículo 5 ao 7, diz assim: então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2, e aqui outros 2 seres angelicais estavam em pé naquele rio lá que Daniel estava presente, onde ele recebeu aquelas visões. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Olha só, aqui aparecem em cena outros 2 anjos também. E eles perguntam: quando é que essas coisas vão acontecer? Porque eles estavam ouvindo toda essa revelação sendo anunciada para Daniel. Isso é interessante notar que os anjos, eles também não têm todo o conhecimento. Então, isso é importante você gravar na sua mente também. Eles aprendem como nós aprendemos também. Então, eles estão recebendo a revelação da palavra de Deus, eles vão aprendendo gradativamente. O todo conhecimento, somente Cristo e somente Deus ele tem todo este conhecimento. Então, nós estamos aprendendo também, assim como os anjos, eles também têm a capacidade de aprender um pouco mais. E aqui eles estavam com dúvidas. Seres angelicais estavam com dúvidas de quando essas coisas iriam acontecer. Interessante notar que esses anjos aqui, eles perguntam para um outro homem vestido de linho fino que estava no meio do rio. E este homem, ele vai responder no versículo 7, ele diz assim: ouvi o homem vestido de linho. Daí fica a pergunta: quem que é este homem vestido de linho que vai trazer a resposta para ele? Lembra que nós falamos que o capítulo 10, 11 e 12 é uma narrativa só. E no capítulo 10, e nós temos live gravados falando sobre isso, daí você pode ver. Aparece uma pessoa especial, uma pessoa onde Daniel, quando olhou para essa pessoa vestido de linho, ele caiu por terra, ele caiu como se fosse desmaiado. O capítulo 10 fala dessa pessoa, dizendo assim, no versículo 5, diz assim, capítulo 10, 5. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de ufaz. Daí ele começa a relatar as características deste homem. E nós vimos que essa pessoa que aparece aqui é Cristo, é uma cristofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. E Cristo aqui no versículo 7 é quem está respondendo essa pergunta onde os anjos fizeram. E a resposta que Cristo traz no versículo 7 é esta: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio.
quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então aqui está a resposta de Cristo para a dúvida desses anjos. Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha só, Daniel, ele ouviu essa resposta, mas ele não compreendeu. O que significa isso daí? Então quer dizer que todas essas coisas futuras irão acontecer depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Ele ficou confuso. Olha só o que diz o versículo 8, diz assim: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Daniel não compreendeu. Ele ouviu aquela mensagem, mas ele não compreendeu. Então ele foi de novo verificar. Senhor, explica um pouco melhor. Não entendi nada. Talvez você também esteja como Daniel. Eu ouvi e não entendi. Talvez você esteja como essa mulher que está aparecendo aí na sua tela. O que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Talvez você esteja tentando calcular e nenhum cálculo bate na sua cabeça. O que significa isso daí? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel ouviu e não compreendeu. Mas nós podemos compreender aqui, comparando escritura com escritura, o que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aí nós precisamos, então, fazer alguns cálculos. A gente precisa entender isso e a gente precisa, talvez, ter aí uma calculadora em mãos para que você possa fazer alguns cálculos. Para a gente compreender, é sempre importante comparar escritura com escritura. Olha só, para iniciar essa nossa compreensão do que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, onde todas as coisas depois acontecerão da história do fim, primeiro vá lá para Apocalipse, capítulo 11, o versículo 2, aqui a gente vai iniciar essa conta matemática. Apocalipse, capítulo 11, versículo 2, diz assim para nós: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, grave aí na sua mente esta contagem. 42 meses os gentios pisarão a cidade santa. Aí eu pergunto para você, e é bom que você faça esse cálculo aí na sua casa. Quanto tempo em dias são 42 meses? Quantos dias dá? Cabe dentro de 42 meses, fazendo um cálculo simples, que cada mês teria ali 30 dias. Daí você vai descobrir que, então, fazendo o cálculo aí na sua casa, que são 1.260 dias. 1.260 dias é a mesma coisa que 42 meses. E essa referência de 1.260 dias, 42 meses, quantos anos são? E você fazendo o cálculo, você vai descobrir que são 3 anos e meio. Então, note muito bem, 1.260 dias é a mesma coisa que 42 meses, que é a mesma coisa que 3 anos e meio. Lembra que a tribulação ela durará 7 anos? Então, a primeira metade da tribulação terá 3 anos e meio, ou seja, 1.260 dias, 42 meses. A segunda metade da tribulação também terá 3 anos e meio, ou seja, 1.260 dias e 42 meses. Lembra que nós já estudamos que o anticristo fará uma paz relacional com a nação de Israel na primeira metade da tribulação. Então eles estarão ali em 1.260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, em paz política, Israel com o anticristo, porque o anticristo ele vai ali construir o templo para Israel, Israel voltará a sacrificar naquele templo, só que a palavra de Deus diz que na metade da tribulação, depois que passar a primeira metade da tribulação, bem no meio da tribulação, o anticristo mostrará sua verdadeira face. Ele fará cessar todos os sacrifícios que os judeus estão ali realizando no templo em Jerusalém, e toda a duração ele vai exigir-se para si. Ninguém vai mais sacrificar nada aqui, todo mundo tem que me adorar. Ele vai colocar uma imagem dele ali no templo e todos vão precisar adorar o anticristo. E é nesse momento que os judeus abrirão os seus olhos e eles começarão a fugir. E o que acontecerá com a nação de Israel? Será pisada pelos gentios durante a segunda metade da tribulação, que são 3 anos e meio, que são 42 meses, 1.260 dias. Por isso que Cristo dá essa referência aqui. Quando essas coisas acontecerão?
quando se passarem um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Um tempo é um ano. 2 tempos são 2 anos. Metade de um tempo é metade de um ano. Ou seja, 3 anos e meio. 1 ano, 2 anos e metade de um ano. Então, Cristo está falando que as coisas chegarão ao fim no final da tribulação, quando passar-se a segunda metade da tribulação, que são 42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu acredito que agora tenha ficado um pouco mais claro para você qual foi a resposta que Cristo quis trazer para a resposta que o anjo fez. E Daniel também fez, porque ele não tinha entendido. Mas olha só, a gente precisa calcular um pouco mais, porque os versículos seguintes de Daniel, capítulo 12, vai fazer um acréscimo a esses 1.260 dias. E a gente vai entender por que esses acréscimos acontecem. Olha só, Daniel, capítulo 12, o versículo 11, diz assim para nós: depois do tempo em que um sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Olha só que interessante, foi acrescentado aqui 30 dias a mais. Lembra que a gente viu que a segunda metade da tribulação tem 1.260 dias? Mas aqui agora ele falou que vai ter 1.290 dias. Foi acrescentado um mês a mais, foi acrescentado 30 dias a mais. Por que este acréscimo? Então note muito bem que esse versículo está falando assim, olha, quando a abominação for colocado ali no templo, quando o sacrifício diário for tirado, ainda haverá 1.290 dias. Então, na metade da tribulação é quando essas coisas acontecerão, quando o anticristo chegar ali, vai fazer cessar os sacrifícios que estarão sendo realizados ali no templo, vai exigir toda a adoração para si, e o versículo fala que haverá ainda 1.290 dias. A segunda metade da tribulação tem 1.260 dias, mas foi acrescentado 30 dias a mais. A gente vai entender um pouco por que foi acrescentado. Só que o nosso cálculo vai talvez dificultar um pouco mais, porque o versículo seguinte, ele vai acrescentar mais 45 dias nesses 1.290 dias. Olha só o que diz o versículo 12, diz assim: bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Opa, quantos dias estão sendo acrescentados aqui mais? 1.000. Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Daqueles números de 1.290 dias, foi acrescentado mais 45 dias. Então, note muito bem que a soma total de acréscimos que Daniel fez aos 1.260 dias, ele acrescentou aqui 75 dias a mais. 30 dias no versículo 11 e mais 45 dias no versículo 12. O que vai acontecer nesses 75 dias? E aqui eu quero dar uma explicação para que você possa compreender. Então perceba bem, a segunda metade da tribulação terá um período de 3 anos e meio, terá um período de 42 meses, terá um período de 1.260 dias. Mas Daniel acrescenta aqui para nós 75 dias a mais. Ele até diz: bem-aventurado e feliz é aquele que passa, aquele que chega até o final desses dias. Olha só, quando Cristo voltar no final do 1.260 dias, que é o final da tribulação, ele vai inaugurar aqui um julgamento que é conhecido como julgamento das nações. Esse julgamento está descrito em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 30, a partir do versículo 31. Ele se assentará no trono da sua glória e fará um julgamento das nações. É um julgamento coletivo, onde todas as nações serão chamadas perante ele no vale de Josafá, ou seja, no vale do Megido ou vale do Armagedon, e todas as nações serão julgadas ali. Ele colocará do seu lado direito os salvos. Então, os salvos estarão no seu lado direito, e os perdidos ou os ímpios, aqueles que escolheram ficar do lado do anticristo, ficarão do seu lado esquerdo. Ele se voltará para os salvos e dirá para eles: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essas pessoas serão convidadas para participarem do reino milenar. Mas as outras pessoas
Cristo se voltará para elas e julgará elas, e elas serão lançadas no inferno. Note que é no inferno e ainda não no lago de fogo, mas elas serão lançadas no inferno, nesse julgamento das nações, Mateus capítulo 25. O julgamento das nações terá um período de duração de 75 dias. É por isso que esse acréscimo nos é colocado aqui, 30 dias mais 45 dias, totalizando 75 dias, porque o julgamento das nações terá esta duração de 75 dias. Por isso que no versículo 12 ele diz: bem-aventurado é o que chega até o fim desses dias. Bem-aventurado é o que chega até 1335 dias. Porque se ele chegou até o final do julgamento, é porque ele foi um dos convidados para o reino. Mas se ele não chegou até o final do julgamento, é porque ele foi julgado, morto e lançado no inferno. Então note muito bem isso, que o julgamento das nações terá uma duração de 75 dias. Por que ele divide 30 dias e depois mais 45 dias? Provavelmente os 30 dias iniciais desse julgamento será específico para julgar a nação de Israel. Evidentemente, terão judeus que não crerão em Cristo Jesus, que não creram em Cristo durante a tribulação. Será o momento de purificar a nação de Israel. Quando você lembra da parábola que Jesus Cristo contou das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes, 5 tinham olhos ali com elas e 5 não tinham olhos com elas, ou azeite com elas, é uma representação do julgamento da nação de Israel, onde alguns vão ser salvos, que é o remanescente, mas outros vão ser deixados para fora e não serão convidados para a festa do reino milenar, onde Cristo, que é o noivo, estará com a sua esposa, que é a igreja, que é ali uma representação da igreja de hoje em dia, né? Eu e você estaremos ali. Então note muito bem, os 30 dias ali iniciais provavelmente será o período de julgar a nação de Israel. Os 45 dias restantes será o período de julgar as outras nações. Então será chamada as outras nações, onde entrará o tempo do julgamento delas. Julgamento das nações totalizando 75 dias. Para ficar um pouco mais fácil para você e você não ficar como essa mulher, duvidando, fazendo as contas na sua cabeça, eu fiz aqui um pequeno gráfico para que você possa entender um pouco melhor a linha do tempo dos eventos escatológicos, dos eventos futuros. Então, você está vendo aí uma linha apontando para cima, a primeira linha e a primeira seta, e em cima está escrito arrebatamento. Então, isso aqui é o período do arrebatamento, quando Cristo voltar nas nuvens e arrebatar a sua igreja. Aqui na terra se iniciará os 7 anos de tribulação. 7 anos de tribulação é dividido no meio, porque a tribulação é dividida em 2 partes. A primeira metade da tribulação e a segunda metade da tribulação. Ambas tendo 1.260 dias. Depois da segunda metade da tribulação, ou seja, de 1.260 dias, Cristo volta aqui na terra. A batalha do Armagedon acontece e ele se senta no trono da sua glória e se começará agora o julgamento das nações. O julgamento das nações tem um período de duração de 75 dias. 30 dias para julgar a nação de Israel, 45 dias para julgar o restante das nações mundiais. No final desse julgamento, quem passou por esse julgamento e não morreu nesse julgamento é bem-aventurado, é feliz. Feliz aquele que chega ao final do julgamento, porque eles serão convidados para o reino milenar. Quem não passar por esse julgamento, mas morrer no meio desse julgamento, é porque Cristo o julgou, viu que ele não creu em Cristo Jesus e ele foi lançado para o inferno. Então, logo depois de 75 dias de julgamento, Cristo inaugura então o seu reino milenar, onde aqui serão ressuscitados os salvos do Antigo Testamento, onde serão ressuscitados os salvos que morreram no período da tribulação, serão ressuscitados também para participarem do reino milenar. As pessoas salvas que passaram vivas no período da tribulação, que passaram pelo julgamento de 75 dias, entrarão também no período do reino milenar com corpos naturais. Eles poderão se multiplicar, eles poderão se casar, dar-se em casamento, e é eles que vão encher a terra. Visto que quem já tem corpo glorificado não pode mais se multiplicar, porque Cristo diz que no final dos tempos os salvos serão como os anjos do céu, não se casam nem se dão em casamento. Então nós, como igreja, que estaremos no período do reino milenar, nós não nos casaremos mais, nós já estaremos com corpos glorificados. Os salvos do Antigo Testamento, que serão ressuscitados com corpos glorificados, não se multiplicarão mais, já estão com corpos glorificados. Os salvos que morreram na tribulação,
foram ressuscitados para participar do reino, não se multiplicarão mais, já estão com corpos glorificados. Mas aqueles que passaram vivos pelo período da tribulação, que creram em Cristo, passaram pelo julgamento de 75 dias, serão convidados para o reino milenar e eles poderão se multiplicar, visto que não estão com corpos glorificados. Então, note que haverá ali um certo tipo de divisão, dois grupos de pessoas, com corpos glorificados e sem corpos glorificados, vivendo no reino milenar. Estes sem corpos glorificados se multiplicarão, porque muitas pessoas morrerão na tribulação. E eles se multiplicarão e encherão a terra no período de 1000 anos. Então, esse gráfico aí, para ficar um pouco mais fácil para você entender como a Bíblia é exata e fala detalhes de dias, fala detalhes aí de épocas e tempos e como nós podemos dividir. 7 anos de tribulação, 75 dias de julgamento e depois 1000 anos de reino milenar. Espero que tenha ficado claro para você este estudo e eu gostaria de terminar essa nossa live lendo o versículo 13, que diz assim, que é o último versículo de Daniel, capítulo 12. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim. Uma mensagem sendo direcionada para Daniel. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Aqui Daniel estava recebendo a informação. Daniel, segue a sua vida. Agora você já escreveu esse livro, sela esse livro, você não vai escrever mais nada. Continue a sua vida, porque você vai morrer. Então, sua morte está chegando, você vai descansar, Daniel. Mas fique tranquilo, porque no final dos dias, no final dos tempos, você se levantará. Você será ressuscitado, Daniel, e você receberá a sua recompensa. Isso aqui é uma promessa de ressurreição para os salvos do Antigo Testamento. Para Daniel aqui. Então, note que o assunto de ressurreição não é um assunto do Novo Testamento. É um assunto de toda a Bíblia. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles falam de ressurreição. E aqui é uma promessa da ressurreição para os salvos do Antigo Testamento, onde Daniel está incluso aqui. E essa ressurreição acontecerá antes do reino milenar, depois da tribulação. Então, neste período acontecerá a segunda etapa da primeira ressurreição da vida, onde os salvos do Antigo Testamento serão ressuscitados. Uma promessa para Daniel: você se levantará, você não ficará morto para sempre, você vai ser ressuscitado, você vai voltar a ter um corpo, só que agora um corpo glorificado, e você vai viver, Daniel, viver novamente aí na terra. Meus irmãos, essa mensagem que eu quero deixar para você também. Tu, porém, meu irmão, segue o teu caminho até o fim. Segue o teu caminho estudando a palavra de Deus. Siga o teu caminho sendo fiel a Deus. Siga o teu caminho servindo a igreja local. Siga o teu caminho sendo fiel a Deus em todo o momento. Você vai descansar se Cristo não voltar. Você vai morrer se Cristo não voltar. Eu também estou neste bolo aí. Se Cristo não voltar, enquanto estivermos em vida, evidentemente nós então iremos morrer. Mas a promessa que fica para nós é que nós nos levantaremos. Nós seremos ressuscitados, estaremos com Cristo no céu, no julgamento de Cristo, no tribunal de Cristo, recebendo ali as nossas recompensas. Essa é a promessa fiel da palavra de Deus que nos enche o nosso coração de esperança. Nós seremos ressuscitados, estaremos com Cristo para sempre e tem muita coisa que nós ainda estamos esperando acontecer, que nós vamos presenciar, que nós iremos vivenciar. Nós iremos reinar com Cristo 1000 anos aqui na terra. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que essa jornada dentro do livro de Daniel possa ter abençoado você. Leia Daniel na sua casa, assista talvez aos vídeos que você perdeu, todos estão aí com acesso livre na plataforma do YouTube, no canal da igreja, e você pode então estar acompanhando a cada um. Deus abençoe a você, Deus abençoe também a sua família.